chegamos ao terceiro vídeo da série de vídeos sobre organometálicos do grupo principal, onde estudaremos as ligações químicas nestes compostos organometálicos. Tomando como base aquela classificação apresentada anteriormente, iniciaremos pelos organometálicos iônicos. As ligações iônicas são formadas quando o metal é eletropositivo e ou o carbânion é estável. Organometálicos iônicos são formados pelos elementos mais eletropositivos e é favorecida quando o ânion hidrocarboneto pode ser estabilizado, como por exemplo, quando a carga negativa pode ser deslocalizada sobre vários átomos de carbono, como num sistema aromático ou insaturado. Por exemplo, a carga negativa é estabilizada principalmente porque um orbital sp é mais eletronegativo que um orbital sp3. Uma segunda classe de compostos organometálicos são os compostos organometálicos que formam ligações multicêntricas. Uma ligação multicentro, ou seja, deficiente de elétrons, são formadas quando a camada de valência é menos do que semi-preenchida e o cátion metal N+, é fortemente polarizável, ou seja, a razão carga-raio é elevada. Elementos como lítio, berílio, magnésio e alumínio formam compostos com ligantes alquil e aril em ponte. A ocorrência desses compostos está associada com metais com a camada de valência menos do que semi-preenchida, que formam cátions altamente polarizáveis, isto é, cátions tendo uma razão carga-raio alta, por exemplo, o berílio 2+. Aqui a gente apresenta alguns exemplos de compostos com ligações multicêntricas, né? Então a gente observa aí ligações em ponte, né? Ponte de metila, ponte de etila, ou no caso do lítio, né? A gente vê que vários átomos de lítio, né, fazem ligações com as metilas. A estrutura do tetrametilítio é bastante incomum. A distância intramolecular lítio-carbono é de 2,31 angstroms. O átomo de carbono se liga a 3 hidrogênios e 3 lítios. Além disso, o átomo de carbono se liga a outro átomo de lítio em outro tetraedro, com uma distância intermolecular de 2,36 angstroms, para formar a estrutura cúbica de corpo centrado. Essas forças intermoleculares são responsáveis pela baixa volatilidade e a insolubilidade do metil-lítio, do trimetil-lítio, em meio não solvatante. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do terquibutil-lítio é muito semelhante à do trimetil-lítio, mas as forças intermoleculares são mais fracas. O terquibutil-lítio é solúvel em hidrocarbonetos e sublima a 70 graus Celsius numa pressão de 1 bar. Então, nessa estrutura cúbica que apresentamos ali, a ligação carbono-lítio vem a ser uma ligação 4 centros, 2 elétrons. Certo? 1 carbono, 3 átomos de lítio e apenas 2 elétrons. A molécula acaba se associando porque numa molécula lítio-alquil, o número de elétrons de valência é muito baixo para usar todos os orbitais de valência do lítio para formar ligações 2 centros, 2 elétrons. Nos agregados, essa deficiência de elétrons é compensada pela formação de ligações multicêntricas. Espécies organolítio tendem a oligomerizar em soluções e, mesmo no estado sólido, o grau de associação depende do solvente. Então, nessa tabela, nós observamos aí
as diferentes espécies organolítios, oligomerizando e apresentando solubilidades diferentes em diferentes solventes. Podemos observar que o metilítio, por exemplo, ele é solúvel em hidrocarbonetos, se agregando na forma de 6, um oligômero de 6 moléculas, em éteres, um oligômero de 4 moléculas. Já o N-butilítio age da mesma forma, em hidrocarbonetos e em éteres. Já em THF, a baixas temperaturas, já tem um comportamento diferente, e o terc-butilítio já apresenta um comportamento diferente do metilítio. Nesta imagem, nós observamos as ligações multicêntricas no hexametil de alumínio. O alumínio 3+, apresenta 4 orbitais sp3 desocupados, enquanto o CH3- apresenta um orbital sp3 ocupado. Com isso, o alumínio com as metilas terminais vai fazer 4 ligações sigma, 2 centros, 2 elétrons. Então, apenas um alumínio e uma metila, os 2 elétrons do orbital sp3 ocupado da metila. Já as ligações em ponte envolvem 3 centros, ou seja, 2 alumínios e o carbono da metila, e os 2 elétrons do grupo CH3. Observação: as ligações alumínio-carbono terminal têm comprimentos normais, enquanto as ligações alumínio-carbono em ponte são maiores, devido à menor ordem de ligação nessa ligação. Os 2 fragmentos CH3,2-Al e os 2 fragmentos CH3 fornecem 4 elétrons para as ligações, 2 elétrons para cada ponte. Nesta imagem, nós observamos os ângulos e distâncias de ligação alumínio-alumínio. E alumínio-metila-alumínio, né? E as distâncias de ligação alumínio-carbono, e a distância entre os 2 átomos de alumínio é de 260 picômetros. Esta curta distância sugere que pode haver uma ligação, uma interação alumínio-alumínio. Neste caso, ao invés de nós termos 2 ligações, 2 centros, 3 elétrons, né, no caso das pontes, né, carbono, alumínio, alumínio, né, uma aqui e outra aqui, 2 ligações, 2 centros, 3 elétrons, nós poderíamos ter uma ligação, 2 centros, 2 elétrons, alumínio, alumínio, 2 centros, 2 elétrons, e uma ligação alumínio, carbono, carbono, alumínio, 2 elétrons, 4 centros. E aqui 2 elétrons, 2 centros. Certo? Isso devido à sugestão de que possa haver uma interação alumínio-alumínio devido à baixa distância entre os 2 átomos. Uma outra classe dos compostos organometálicos do grupo principal são os organometálicos covalentes. Estes não apresentam ligações multicêntricas. Um exemplo disso é o tetraetil chumbo. No tetraetil chumbo, nós observamos aí 4 orbitais sp3 no chumbo, 4 ligações sigma, sp3, sp3. Não existe deficiência de elétrons, então
as reações são sempre 2 centros, 2 elétrons, não existe ligações multicêntricas. Essa tabela apresenta um resumo aí dos exemplos de compostos organoelementos, né, em relação à classificação iônica deficiente em elétron ou precisa em elétrons. Então, os deficientes em elétrons fazem ligações multicêntricas, né, e os que têm uma quantidade exata de elétrons fazem ligações normais, 2 centros, 2 elétrons. Né? Temos aí compostos organoelementos que fazem, no caso aqui organometálicos, que fazem, que estão na classificação de compostos organometálicos iônicos. Alguns compostos aí apresentam estrutura polimérica de forma a suprir a deficiência de elétrons, fazendo ligações multicêntricas. Então essa tabela aí apresenta um resumo desses exemplos das diferentes classes de compostos organometálicos. Passamos agora a falar sobre a preparação dos organometálicos do grupo principal. Os procedimentos para a formação de ligação entre elementos do grupo principal e o carbono podem ser divididos nos seguintes tipos de reação. Então, reações de troca, né, que envolve aí transmetalação, envolvendo um metal em um organometálico, troca de metal, uma reação entre dois organometálicos, reações de metátese, troca de metal halogênio, metalação, onde eu tenho um organometálico com um grupo que apresenta uma ligação CH ácida, mercuração, onde esse organometálico é um sal de mercúrio, reações de inserção, aí pode ser hidrometalação, quando eu tenho metal hidreto mais alceno, carbometalação, quando eu tenho organometálico mais alceno, inserção de carbeno, quando eu tenho organometálico e um carbeno, ou reações de eliminação, a decarbonilação, por exemplo, a pirólise do carboxilato, ou anilação via sal de diazônio. Então, passo agora a apresentar alguns exemplos dessas reações de preparação de organometálicos do grupo principal. O primeiro exemplo aí que a gente tem é a desprotonação de hidrocarbonetos adequados, por exemplo, na obtenção do íon Cp, né, que é muito utilizado na síntese de organometálicos. Né, a primeira etapa aí, né, a formação desse organometálico do grupo principal, com o sódio e o íon Cp, e posteriormente esse organometálico vai ser utilizado para síntese de organometálicos de metal de transição, por exemplo. Um segundo exemplo aí é a reação direta com um organoaleto. Então a gente tem aí um halogeneto de alquila mais o lítio, formando aí o organometálico alquil-lítio. Ou a reação direta do organoaleto, né, sendo exemplificada pela formação do reagente de Grignard, que é aí um organometálico do grupo principal. Temos aí alguns exemplos de transmetalação, né, por exemplo, um organometálico metilmercúrio com um outro metal, formando aí o outro organometálico, metilgário, ou metilmercúrio com lítio, formando metil-lítio. Então, são reações de transmetalação. Organometálicos do tipo organomagnésio, como reagentes de Grignard, são muito conhecidos e utilizados na síntese orgânica. Alguns reagentes de Grignard em solução sofrem uma reação de redistribuição, dando origem a um composto de organomagnésio. Este tipo de redistribuição é chamado equilíbrio de Schlenck, como vemos na imagem. Como mencionado anteriormente, organometálicos do grupo principal, como organometálicos de lítio e magnésio, são muito utilizados na síntese orgânica. Nesta imagem, nós vemos um exemplo
da utilização de um alquil-lítio ou um reagente de Grignard, organomagnésio, na redução da cetona a álcool na síntese orgânica. Nesta imagem são apresentadas diversas reações utilizadas na síntese orgânica com a aplicação dos organometálicos de lítio-magnésio. Esses compostos são muito utilizados na obtenção de produtos de substituição, na síntese de alcanos, álcoois primários, secundários, álcoois terciários e na obtenção de alcenos. Este esquema apresenta uma série de reações típicas na síntese orgânica. Reações de fotólise, ataque de carbonila, metátese e reações de oxidação, utilizando alquil-lítio ou reagentes de Grignard. Organometálicos do grupo principal também são muito utilizados na síntese de organometálicos de metais de transição. Nesta figura, vemos dois exemplos de reações envolvendo um organometálico do grupo principal, dando origem a um organometálico de metal de transição. Como vimos anteriormente, a desprotonação do ciclopentadieno dá origem a um organometálico contendo o íon ciclopentadienila. O íon ciclopentadienila é um ligante muito comum nos complexos organometálicos de metal de transição. Este esquema apresenta uma série de reações envolvendo o organometálico do grupo principal, contendo o íon ciclopentadienila, na obtenção de complexos organometálicos de metais de transição contendo o íon Cp, o ligante Cp. Uma outra classe de compostos organometálicos do grupo principal muito utilizada são os organoalumínios. Organoalumínios são muito utilizados nas reações catalíticas, como neste exemplo, na dimerização catalítica do propeno, a partir de uma reação de inserção simples de um alqueno à ligação alumínio-carbono. Observamos nesse ciclo catalítico, inicialmente, a carboaluminação, onde o alqueno 1 insere-se na ligação carbono-alumínio. Uma dehidroaluminação dá origem ao isopreno, que pode posteriormente ser utilizado na polimerização, na obtenção da borracha sintética, e, por fim, uma hidroaluminação, onde o alqueno se insere na ligação alumínio-hidrogênio. Outro organoalumínio muito utilizado na catálise é o metilaluminoxano, MAL, que é muito solúvel em tolueno. O MAL é obtido a partir da hidrólise parcial do trimetilalumínio. Apesar de muito utilizado e conhecido já desde o final da década de 70, a estrutura do metilaluminoxano ainda não é totalmente definida. Algumas propostas são apresentadas para a estrutura do metilaluminoxano. Dessa sequência de reações está apresentada a utilização do metilaluminoxano na formação da espécie cataliticamente ativa na obtenção de um catalisador para a polimerização de olefinas. Por exemplo, um catalisador para a polimerização do etileno. A primeira etapa envolve uma alquilação e a formação da espécie cataliticamente ativa. O metilaluminoxano alquila o metal a partir da substituição dos cloretos por metilas. Posteriormente, existe um deslocamento da metila, dando origem a um sítio vacante,
que poderá ser ocupado a partir da coordenação de uma molécula de etileno, seguida do deslocamento da segunda metila, criando novamente um sítio vago e havendo a possibilidade de uma coordenação de uma segunda molécula de polietileno. A partir daí, ocorre uma sequência de inserções, nova coordenação de outra molécula de etileno, seguida de inserção, coordenação, dando origem aí ao polietileno. Com isso, encerramos a nossa primeira etapa da química dos compostos organometálicos, apresentando os organometálicos do grupo principal, e na nossa próxima aula daremos início aí à apresentação dos metais dos organometálicos contendo metais de transição.